Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Professor Alex aqui dando continuidade à nossa saga da consistência. Primeiramente eu vou mostrar a nossa performance, onde a gente está atualmente para vocês verem, né? A gente já teve um pico aí, né? Todo mundo já sabe, né? De 4.258 dólares, aí a gente passou por muitos altos e baixos, né? Inclusive por conta de um grande problema, né? Da corretora, né? Isso danificou nossa performance. Aqui em cima no crescimento, né? Isso daqui ficou nítido. A gente vê aí como ela deu um pico de menos 10% por conta do Bitcoin. Só que, porém, ainda em saldo, né? Como a corretora fez um depósito aí de reposição pra gente, né? Acho que aparece aqui o depósito, né? De 330 dólares. Foi o equivalente ao que a gente perdeu lá em cima. A nossa performance se mantém dentro desse padrão, tá, galera? Isso daqui é um padrãozinho, né? Não sei se vocês conseguem ver. Ele fez um topo em 3.890, um fundo em 3.600, né? Depois ele fez mais um topinho aqui em cima, 3.800. E agora a gente está na mínima, tá? Desse padrão, 3.605. Né? A gente vem contendo perdas desde então, né? Muitas perdas, nosso líquido, né? Tá coladinho com o saldo, praticamente tem 100 dólares flutuantes ainda aí, né? Vocês vão ver assim que eu abrir a conta aí para vocês. Né? Então o negócio está crítico para nós. Né? Eu não vou nem falar muito sobre as perdas dos últimos dias. Quem está acompanhando a performance já sabe, já está vendo, né, o quanto é desanimador. Mas a gente tem que seguir firme. A gente tem que fazer essa curva aqui ó, acontecer. Ó. A gente saiu de 2.800, né, e conseguiu parar em 4.200. Né? O líquido então nem se fale, né, galera? Desenfreado. Saiu aqui de 3.400, foi parar aqui para quase 5.300. Na verdade, um pouco mais, tá? Eu não consegui apertar no topo ali. Tá? Então o objetivo é esse. A gente tem que entrar, né, num período de tendência esse ano, recuperar os ânimos, recuperar capital, recuperar tudo. Acredito que muitos de vocês estão passando por situações semelhantes, né? A gente já está aí no terceiro mês, tá, pessoal? Já passamos o terceiro mês, estamos no quarto mês. Muito difícil, muita gente já quebra nesse meio tempo e a gente tem menos 15%, acho que um pouco menos, tá? Na verdade, essa contagem aqui ela tá um pouco errada, né? A gente tem aí talvez menos 11, menos 12% de perda acumulada, né? Nível 1 de rebaixamento. Se a gente atingir nível 2, eu não vou negociar nem gráficos diários mais, né? Vou negociar bem menos, esperando configurações ainda melhores, com mais probabilidade. Então a coisa tá preta para nós, a coisa tá feia pra caramba, né? E vocês estão acompanhando isso, tá, gente? Isso é muito importante, a experiência, né? Como que a gente lida com o rebaixamento, isso ninguém mostra, tá? Isso é muito importante, como a gente lida, como que é o nosso emocional, tá? O meu emocional tá muito abalado, né? Tá muito difícil. Essa conta aqui, ela é minha performance mãe, né? Eu replico para outros capitais, né? Principalmente meus, tá, galera? Principalmente meu capital, ele é replicado aqui, né? Nessa performance. Isso é muito ruim para mim, tá? Infelizmente, né? Eu tô passando dos limites, tentando alavancar que nem um doido, fazendo tudo quanto é tipo de erro, tá? Espero que vocês não façam isso jamais na conta de vocês. Cuidem dela com muito carinho. Mas eu sei que no final das contas tem muita experiência ganha por trás disso. Tá? Então vamos ao que interessa, vamos analisar os mercados. Eu quero nem falar de perdas, tá? Nem vou falar muito de perdas. Vamos analisar um pouco do mercado antes. Né? A gente está aqui por volta aí das 6h57 da noite, 7 horas da noite. Vamos olhar na nossa tabela aqui, no nosso cronômetro de vela, quanto tempo que falta para essa vela do diário fechar. Né? 7 horas da noite, né, de uma quinta-feira, a gente já está então praticamente na última vela da semana. Então a vela do semanal já tem talvez pouca probabilidade da gente encaixar uma operação do semanal. O mensal, que dia que é hoje? Tô perdido no dia. Vamos lá, acho que é antes do dia 10, um pouco além do dia 5. Então a gente está num dia interessante para operar uma vela mensal, porém ainda é uma sexta e é a última vela da semana, talvez não seja interessante. Né? Então vamos dar uma olhada aqui na vela do diário, tá? É o principal para nós. Tá? 7 horas da noite, tá? 19 horas aqui em cima da noite. Falta 23 horas, faz uma hora que o mercado abriu, tá? O mercado abre às 18 horas, são 19 horas, 7 horas da noite agora. Né? Falta 23 horas para o fechamento, baixa probabilidade. Então se a gente tem uma configuração boa agora, né? Independente se ela está dando desconto ou não, se você abre uma operação agora, a probabilidade de que essa operação funcione é baixa, porque vai ter outros players grandes,
operando junto com você agora nesse instante. Pode acontecer de funcionar assim, mas a probabilidade, se você fazer 1000 operações, a probabilidade é baixa, né? Dessas 1000 operações, boa parte delas vão falhar. Normalmente já falha muito, né? Vocês podem perceber, né? Mas se fosse fácil, todo mundo faria. A melhor faixa de negociação, galera, né, é por volta das 9 horas da noite, né? A gente já entra numa média probabilidade. É quando falta 21 horas para esse mercado, né? Para essa vela fechar, né? E por volta das 9 horas da manhã, também faltando 9 horas para o fechamento, a gente tem aí novamente o início de baixa probabilidade, tá? Então toda essa faixa aqui horária, né, de 21 horas para o fechamento até 9 horas para o fechamento, né, por volta das 9 horas da noite até as 9 horas da manhã, vale a pena você estar buscando uma operação. Eu, por exemplo, eu trabalho normalmente, né, por volta das 9 até as meia-noite, né, 9 horas da noite até meia-noite, né, ali depois novamente por volta das 7, 8, 9 horas da manhã. Eu até abro uma exceção às vezes às 10 horas da manhã, mas depois eu já vou cancelar a ordem pendente, já vou fechar tudo, já não tem mais o que fazer, galera. Né? Depois já não tem mais o que fazer, que você podia ter feito, o que você podia ter encaixado, você já encaixou. Se o preço voltar a dar um desconto, né, normalmente ele vai tirar você do mercado. Os grandes centros já vão estar fechando, né? E aí já não tem o que fazer, já não tem mais grande player para você conseguir se pendurar, juntar ele numa operação. Então tenha noção aí desse cronômetro de vela e eu sempre vou estar mostrando ele para vocês, né? Então vamos aí ao que interessa, tá? Vamos aí a nossa performance, conforme vocês viram graficamente, a gente está na mínima, né, do nosso gráfico ali, do nosso padrão gráfico de performance. Olha que interessante, está operando o mercado, seus resultados são frações de todos os mercados que você opera, então naturalmente você vai ter sua performance como se fosse o próprio mercado ali sendo desenvolvido, você vai ter padrões gráficos dentro da sua própria performance. A nossa parece que está virando um diamante, né? Tá muito parecido com o ouro, se vocês olharem o ouro aí no longo prazo vocês vão ver isso, né? Então 3.603 é o nosso saldo, né? Vocês viram lá. E a gente tem que dar um jeito de reverter isso. Primeira coisa, a gente está com a margem de $150, né? Então a gente está bem freado, né? A gente está praticamente aí com 3 posições abertas, né? Muito fraquinho, sinônimo de que a gente levou bastante stop loss, de que o mercado voltou todo contra nós, né? Então aqui a gente não está correndo tanto risco, a não ser o da própria moeda base, do dólar, né? De repente está desvalorizando aí, né? Esse é o risco mais comum que tem quando você não tem muitas posições abertas, né? Então vamos dar uma olhada no mercado, né? Seguir a nossa saga da consistência. Hoje a gente vai focar mais em umas análises bem simples, bem rápidas também, né? O objetivo é vocês se tornarem práticos e desenvolver a mesma visão que a minha, na hora de vocês operarem, vocês também saberem conter rebaixamento e não perderem tanto tempo aí analisando o mercado que nem um louco, tentando, né, sei lá, tentando tomar decisões aí que vão levar ao prejuízo e agravar esse rebaixamento. Então, última vela da semana aqui, né, gráfico diário euro-dólar, começando aqui pelo euro-dólar, né? Então, a gente tem aqui o preço abrindo agora, o volume apontado para queda, né? O preço subiu um pouquinho já, ponto de stop loss está aqui na linha verde, e um outro possível ponto está lá em cima do canal, tá? Então, bem longe dos dois descontos, das duas possibilidades, é o que interessa ver. Semanal, última vela, né? Últimos momentos, últimos momentos da semana. Será que no último instante da semana essa vela do semanal poderia dar uma chance? Olha só, como se fosse no cronômetro, a gente está próximo ao fechamento do semanal. Será possível, né, os traders que operam semanal aí enxergarem uma possibilidade agora, no último instante da semana, de abrir essa operação? Né, eu acho que tem menos probabilidade, né, por ser conta do finalzinho aí do fechamento da semana. A mesma coisa que acontece no gráfico mensal, por você estar, né, no último instante próximo do fechamento do mês, é impossível, né, quase impossível no último instante você ter a melhor tomada de decisão, né? Normalmente essa tomada aí ela acontece sempre de uma maneira mais camuflada, mais pelo meio, né? Depois de um amadurecimento de vela e muito antes dessa vela estar próxima do final, né? Muito antes não, né? Mas pelo menos um pouco antes. Então uma possibilidade seria na retomada, se o preço voltasse a descer para baixo dessa linha verde, teríamos stop loss na linha verde. Mas eu acho isso bem difícil de acontecer, né? Ainda mais favorecendo o dólar aqui,
Aqui, praticamente, ele estaria seguindo uma tendência de queda, tá? Euro-dólar semanal, eu acho mais interessante que o preço feche, né? E depois a gente busque alguma coisa pela linha azul, tá? Então, aqui é o euro-dólar semanal, né? A gente tá vendo aí todo esse movimento. Isso daqui sim é uma tendência, né? Isso daqui sim dá dinheiro, galera. Já isso daqui, ó, só ruim, difícil ganhar dinheiro. Gravei hoje parte 1 do vídeo, né, operando o robô, né? Deixa eu mostrar o período que eu operei para vocês, né, que o robô operou, na verdade. Foi todo esse período aqui de consolidação, olha só. Isso daqui, galera, é um movimento de queda praticamente em consolidação. A gente vê o volume bem ruim. Gravei aí as operações do robô, fiz a parte 1 do vídeo explicando essas operações, vai ficar bem legal, amanhã já mando no ar. Fica atento aí, tá bom? Já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para vocês verem, né? Esse vídeo aí vai estar bem interessante, vai estar mostrando muito, né, da nossa estratégia, isso é bem legal também, né, e como é possível sobreviver a períodos como esse, tá? Então, euro-dólar diário, né, não é diário não, mensal agora. Mensal falta a linha azul, né, mas não tem problema, dá pra gente ter uma noção de que o preço ele tá tocando na linha verde e voltando a descer, né, e aqui pela linha vermelha a gente até tentou encaixar uma operação, né, mas ele não desceu o suficiente. Se ele fechar agora uma vela mensal, né, ainda falta muito para o mês fechar, mas se ele fechar nessa situação, a gente tenta stop loss aqui pela linha verde, tá? E dá para pensar também, né, acho que aqui seria bem difícil, né, mas dá para trabalhar talvez com essa linha verde, né? Se ele fechar desse jeito que ele vai ter só um espacinho para retrair, isso não é muito interessante, tá? O ideal é que ele sempre caminhe numa extremidade, né, ele desça sem pavio, toque na linha, de preferência pontilhada, volte a subir, e a gente encaixa alguma coisa, e aí sim ele começa a deixar um paviozão, faz uma vela bem grande, se distancia do nosso ponto operacional e começa a formar uma oscilação, né, uma tendência, e a gente recupera todo o prejuízo nessa única operação. Será que isso é um sonho? Será que é possível? Né, galera? Só muito backtesting e muita experiência para dizer. Então, euro-dólar mensal, vamos lá. Euro, moeda japonesa, mensal, se ele fechar, né, aí sim vai ficar bom. Por enquanto o ponto stop loss está bem longe, né, não tem o que fazer, vamos lá, vamos adiantar essa análise. Semanal, euro moeda japonesa aí, euro JPY, se ele fechar, talvez a próxima vela fique interessante. Por enquanto aqui, se ele voltar a retrair, ó, a gente já tem esse gatilho ativado, né, a ponta da linha verde rompeu esse nível do gatilho, a gente tem stop loss aqui, né, se a gente quiser trabalhar com esse ponto. Possivelmente essa mínima, não sei, não tenho certeza, então prefiro trabalhar, né, por enquanto com esse ponto, né, o mais ideal é sempre trabalhar com a linha verde aqui, né, a nossa linha principal. Só que se ele retrair, ele vai deixar um paviozão contra, então, infelizmente, eu acho melhor aguardar a próxima vela, até porque a gente está no finalzinho da semana, então próxima semana talvez seja bem interessante a gente pegar essa potencial subida aí, né, no pico da tendência, né, galera? Então, por isso daqui ser um grande movimento de pico, essa retração, né, é quase relevante, né, apesar de repente retrair bem até a linha verde aqui, a impressão que a gente dá de que seria um grande movimento, mas ainda assim, em relação a todo o movimentão, né, o pivôzão aqui de alta, em relação a todo esse período, né, galera? Isso aqui é um pivôzão, né, em relação a todo esse período, ó. Impulso, talvez uma big retração, muito mais de 61%, mais um impulso, e agora, né, uma retração mais interessante seria talvez aqui por cima do canal, né, seria um grande movimentinho, um grande movimento de queda, né, mas ainda assim não é um movimento tão grande, né, igual todos esses outros, né, movimentos que aconteceram aí no euro moeda japonesa, né, anteriormente. Então, vamos ver o gráfico diário, o que ele mostra para nós. Ele já abriu, né, sem pavio superior, do jeito que a gente gosta, porém fora de hora, né? Não afundou muito na linha verde. Para você quebrar a regra, você deveria ver pelo menos um toque. E ele subindo, você consegue quebrar a regra talvez, né? É muito difícil quebrar a regra na abertura. Normalmente eu tenho quebrado a regra mais, né, regra de horário aí, mais próximo do fechamento da vela, né? Depois que passa aí as 10 horas restantes para o fechamento. O que acontece aqui, galera, é que ele está bem fora de hora. Se ele der uma afundada aqui, talvez, né? Se ele voltar a afundar com o menor pavio possível ainda, talvez seja interessante, né? Ele talvez forme aí um fundo duplo nos gráficos menores, né? Então vamos ver agora a ponta da série euro, o dólar, moeda japonesa. Vamos ver o que ele nos diz aí. Aqui no gráfico diário parece que ele formou um pequeno pivôzinho de queda. Eu não vou nem traçar o Fibonacci para entender que essa linha verde está em sincronia com algum dos níveis,
né? Mas eu quero que ele dê uma afundada até a linha verde, a gente tenta pegar alguma coisa em função da queda. Porém, a gente tem o ADX aqui, né, invertido. O ideal seria que essa força vendedora do ADX, né, pontilhada aí, viesse agulhando a força compradora, né, mostrando, né, que os vendedores estão entrando. Quem sabe após um toque isso não venha acontecer, né? É muito comum o preço violinar, né, quando a gente tem aí pequenos pivôzinhos, né? Olha só, um grande movimento de alta, né? A gente, por incrível que pareça, a gente não conseguiu pegar nada desse movimento, né? Olha que coisa doida. E agora ele está fazendo um pequeno pivôzinho de queda, né? E vamos ver se ele reage à linha verde. Muito difícil funcionar. Complicado, hein, galera? Semanal. Talvez no semanal tivesse aí a possibilidade mais interessante. Né? Dar uma olhada aí nesse big movimento, né? A big trend está aqui. Retraiu possivelmente algum nível de Fibonacci. Respondeu a esse nível, impulsionou e aí ele consolidou bastante, certo? Tudo isso daqui é uma consolidação, é um padrão, provavelmente. E aqui foi uma consolidação brava, né? Dá até para pôr o robô para testar nesse período também. E aí ele rompeu para cima, cortou todos os canais, impulsionou, né? O melhor ponto operacional, né, seria a favor do dólar contra a moeda japonesa, né? Como eu disse, eu não estou muito a favor do dólar ultimamente. Mas se ele tocasse a linha verde, talvez fosse interessante. Infelizmente, ele nem desceu o suficiente essa semana, já está fechando a semana. Eu acho que as próximas velas vão ficar ainda piores. Então, o negócio tá feio aqui, tá? Então, diário a gente já viu, semanal também e mensal. Né? Mensal seria interessante se ele afundasse bastante, reagisse, deixasse pavio. Na vela seguinte, né, ele viesse a testar a linha verde, a pontilhada talvez. E daí sim a gente abrisse uma brecha, né? Para pegar esse possível impulso, né? Aqui fica mais nítido o movimento, né? A gente vê aí o grande impulso, certo? O padronizamento, né? A perca de volume aqui embaixo, né? E aí sim, talvez ele retraindo dentro dos níveis de Fibonacci, né? Em sincronia com as linhas aqui, a gente pega alguma coisa a favor do dólar, né? O que eu acho que vai ser bem comum acontecer. Mas a gente tem que respeitar o gráfico. Então agora Libra-dólar, vamos tentar agilizar um pouco isso. Mensal, dá tempo dele descer, tocar a linha verde e voltar a subir. Semanal, né? Dá pra gente esperar, né? Agora fechar essa semana, na próxima semana a gente tentar entrar a favor do dólar com stop loss na linha verde. Porém já tem um grande pavio, né? Violinando, mostra que tem poucas probabilidades dessa linha funcionar, né? É sempre natural que ele volte a ser violinado, né? Ainda mais que a gente tem bastante força compradora aqui ainda no ADX. Né? Então vamos ver isso daí. Diário. Né? Aqui hoje no diário a gente tem um volume bem baixo ainda, né? Olha lá. Mas se ele der uma retraída boa, tocar na linha verde aqui e voltar a descer, não penso nem em usar essa linha de compensação, porque ela está bem espaçada. Se ele tocar na linha branca, eu acho que vai ser bem difícil ele voltar a retrair e funcionar. Então acho que o melhor ponto de respeito seria nessa linha verde, né? É sempre a nossa linha predileta, principal. Depois a gente faz um ajuste, né? Se a gente encaixa pela linha verde, depois a gente traz para a linha vermelha e faz o básico aí que vocês já conhecem. Mas ele está bem apontando para baixo, hein? Talvez aí um pequeno pivôzinho de queda esteja formado. Porém, olha o volume, galera. Volume péssimo, horrível, difícil de originar uma tendência com pouco volume, né? Então, presta atenção nisso daí. Sem contar que esse movimentinho aqui de cima, né, não é nada em relação a esse big pivôzão de alta. Vamos dar mais uma olhada aí no mensal, ver o que acontece aí. A gente tem pouco período histórico. Felizmente, a Libra-dólar mensal é um dos pares aí bem afetado, né? Pela incapacidade do smartphone de carregar todo o período histórico. Complicado. Libra-franco suíço mensal. A gente tem um stop loss aqui tentando segurar esse movimento de retração. Ele está pela linha vermelha, tá? Quem sabe ele não toca a linha vermelha, a gente consegue aumentar essa posição, né? Se ele deixar a gente vivo, ou a gente pensa numa retomada. Semanal, quase fechando, o preço engolfando todas essas linhas de curto prazo aqui. Muito difícil encaixar, né, posição nesse movimento de queda, nesse pivôzinho. Eu percebi que o robô do Paulo encaixou uma operação com stop loss aqui na linha azul. Parabéns, é muito difícil. Eu também tentei, só que eu não consegui pegar a retomada. Foi muito difícil. E aí o gráfico diário, né, não tem que fazer ali no semanal. O gráfico diário também bem ruim, né, vixe Maria. Se o preço de repente entrar na região de triângulo aqui da linha verde, buscar aqui esse gatilhozinho, a gente consegue o stop loss bem curtinho. Agora a gente vai ter que trabalhar no limite do desconto mesmo, galera, e sem tentar alavancar que nem um doido, tá?
Só fiz isso, só fiz loucura ultimamente. Tô pagando um preço por isso. Dólar franco suíço diário. Aqui que a gente consegue ver no dólar franco suíço, a gente consegue ver, né, esse grande pivôzão aqui, um pivôzinho de queda, né, tentando aí, só que na verdade ele acredito que ele esteja só padronizando, né, fundo 1, talvez ele forme outro fundo aqui, né, vou ter que deixar essa vela se desenrolar, né, para ver o que acontece. A gente está no meio dos cruzamentos dos canais, é bem ruinzinho operar nesses períodos aí, tá? E ele também está bem longe dos descontos, né? Aqui pela linha verde, talvez pela linha azul, né? Já está dando condições, né? Pela ponta da média verde já rompeu esse nível da linha azul. A gente vai ver isso no vídeo de amanhã do robô. A gente tem esse nível também, né, de extremidade para ser operado, né, de linha azul, mas a gente já tem ele um pouquinho violinado, bem difícil operar isso daqui, tá, galera? O que a gente poderia pensar? O preço tocando na linha azul, a gente encaixando alguma coisa, depois a vela formando uma espécie de força. O que seria mais interessante talvez na próxima vela, se isso acontecesse, aí sim na próxima vela seria mais interessante. Aqui a gente vai estar tentando operar contra esse movimento de queda, né? Não é muito interessante isso, pelo menos, né? Ainda mais porque a gente já tem a linha aqui violinada, tá? Então diário, semanal do dólar franco suíço. Né? Semanal não tem muito o que fazer mais, talvez na próxima vela, né, se ele chegar aqui. Agora ele já vai entrar aqui muito fora de hora, se ele continuar descendo e a gente trabalhar com essa região de triângulo da linha vermelha inclinada do canal, né? Na próxima vela, quem sabe, né? Posição vendida também, nem se fala, pior ainda. Mensal, né? Mensal. Será que a gente consegue entrar a favor do dólar aqui, né? Imaginando que isso aqui seja um pivô, retração de Fibonacci aqui deve ter alguma sincronia, a gente consegue usar a linha branca bem inclinada para cima, muito difícil de funcionar um stop loss pela linha branca, até porque a gente não tem nem muita precisão para posicionar o stop loss aqui, certo? O ideal seria um toque na linha verde, reação a ela e a gente conseguir um stop loss curtinho de fato, né? Vamos ver. Então vamos lá, dólar australiano, moeda americana, né? A gente tem um stop loss aqui pelo semanal, né? Apesar de parecer que está um pouco pela linha verde, só que o grande espaçamento aqui, né, me diz que não tem sincronia com a linha verde, tá? Só de ter um espaçamento um pouco maior com a linha, eu consigo perceber que o stop loss não tá nessa linha verde do sistema, tá? Tá pelo semanal, se eu não me engano. Aqui seria bem interessante ter encaixado uma operação pela linha pontilhada, tá? Tá a favor do dólar australiano aí. Porém, olha que pequeno movimentinho, né? Tem tudo para falhar. Olha o grande pivô e o pequeno movimento. Cara, que mercado difícil a gente está encarando esse ano. E semanal, né? Deveríamos ter encaixado alguma queda aqui, né? Por conta dessa linha verde inclinada. Mas se ele violinou, já dificultou pra caramba. Quando violina assim a linha, já fica muito mais difícil. 3 vezes mais difícil operar, né? Mas a gente poderia ter tido uma chance de entrar. Só que a gente entrou aqui, ó, stop loss a gente conseguiu pela linha vermelha, né, uma entrada bem curtinha, o preço caminhou novamente, reagiu a linha verde, voltou a descer, a gente não encaixou nada e a gente tem um stop loss aqui, ó, com muito mais precisão pela linha vermelha. Na próxima vela, quem sabe ele dá uma retraída, toca na linha novamente, a gente aumenta a posição e o preço volta a subir a favor do dólar australiano, tá? Não boto fé de jeito nenhum no dólar americano, tá? Então vamos lá, nossa, que preconceito contra o dólar. E o diário, nossa, o diário tá armadinho, hein, galera? Porém, o volume tá bem em queda, tá? Então pode acontecer aí vários, né, uma chicoteada, uma sanfonada para cima, para baixo. Ainda assim, talvez eu tente, né, operar, né, mesmo com o volume super em queda. Vocês vão ver o problema disso no simulador. No simulador não, né? No vídeo que eu vou mostrar amanhã do robô operando, tá? Vocês vão ver o problema que é esse volume em queda. Mas ainda assim eu tentaria, assim, no limite do desconto, preço tocando na linha vermelha, né? Aqui pela linha verde acho que vai ser bem difícil, né? Um movimento um pouco mais curto, mas acho que eu fico mais confortável com o preço entrando na região de desconto da linha vermelha, tocando e voltando a descer, tá? Então dólar australiano, moeda americana, vamos ver dólar australiano, moeda japonesa. Também tem uma espécie de ombrão, cabeçona gorda e o ombro, né? Olha lá. Força vendedora queria agulhar, agora ela deu uma rebatida. Quem sabe ele entra aqui na região de desconto da linha verde, a gente consegue encaixar alguma coisa em função, né, da continuação desse ombrinho, né, o preço engatilhando para baixo de queda, aí a gente tenta embarcar nesse movimento. Semanal eu acharia mais interessante a favor do dólar australiano, né, já em correlação com as outras operações, né, no dólar australiano aí.
né, o preço voltando para cima da linha verde. Acho que a gente tentou isso no diário, né? Foi bastante estopado aqui, ó, tentando encaixar por cima dessa linha vermelha anterior. Nossa, garganta seca. Anteriormente já tinha sido estopado também. E no gráfico mensal, né, o preço tem bastante ainda o que afundar, tá bom, galera? Chegar na linha verde, de preferência na linha pontilhada aqui de referência, né? Funcionando como uma compensação, né? Talvez fosse mais interessante, né? Olha o pivôzão, né? Um grande pivô e um período de retração mais relevante antes do preço continuar o desenrolar da sua onda 3. Então, vamos pro ouro agora. Antes que eu não consiga mais falar nada. Gráfico mensal do ouro. Se ele desse uma afundada aqui na linha verde, seria mais interessante. Olha só, galera. Parece que o dólar, ele tá dando aí, né, uma espécie de pivoteada. Será que o dólar vai entrar numa grande onda, né? Ganhar bastante força mesmo? Se ele continuar subindo assim, né, com um pequeno pavio inferior, entrar na região de desconto, tocar a linha verde e voltar a descer, vai ser bem interessante. Nossa, vai ser bem interessante, né? O preço buscar a queda. Talvez a gente encaixe. Gráfico semanal, né? Ele já está se distanciando da linha, mas ele está bem violinado, né? Não vou pensar em entrar ainda, né, nessa posição de queda, até porque a gente está no finalzinho da semana. Tem um paviozão contra aqui, né, na vela anterior, da semana anterior, bem ruim isso. E no gráfico diário, né, a gente já vai fazer o ajuste de stop loss, né? Será que essa linha azul, ela já abriu rompida? Como passou uma hora apenas, né? Eu acho ideal esperar pelo menos uma horinha para a gente validar esse movimento, ver onde vai estar essa ponta. Se depois de uma horinha essa ponta ainda demonstrasse que essa linha azul, ela estivesse rompida pela ponta, talvez fosse interessante, mas como eu acho, né? Eu vi que o robô também ele demora bastante, eu até achei conveniente ele esperar uma horinha, né, para poder fazer esse ajuste. A gente vai trazer esse stop loss, né? Stop loss inicial foi na linha verde, a gente ajustou para mínima, porque a média verde rompeu, né? A ponta dela rompeu a mínima. E agora a gente vai fazer o ajuste dessa operação, né, do ponto stop loss para a linha verde. Poderia até deixar na linha vermelha, né? Mas vamos deixar aqui na linha verde mesmo, tá bem longe. Se de fato o preço descer aqui, né, vai ser difícil a linha verde segurar, né? Normalmente ele romperia mesmo e na volta a gente tenta pegar, né? Aqui a gente já garante que não vamos ter esse tantinho de prejuízo, né? Vamos lá. 17,31,18, um pouquinho abaixo. Então vamos lá no ouro. 17,31,18. 31,18. Então segue os ânimos, galera. A gente tem que trabalhar aí, né? Uma ordem pendente bem interessante, né? Vamos programar aqui no desconto. 17,31,90, tá? Então, pelo amor de Deus, galera, só quem é da academia faz essas ordens, faz com voluminho mínimo para você não ter problema nem para sua performance, tá? Nem para nada. Então, 17,31,90, né? Então, olha o que a gente pode fazer, né? Compra com desconto, buy limit, 17,31,90. Vamos lá. Beleza. O que a gente faz agora? A ordem está desprotegida. Vamos copiar o stop loss que está aqui, ó. Posso vir aqui, ó. Stop loss 17,31,18, só copio. Então, 17,31,18. Ponto 17, se eu quiser compensar um pouco mais, aí que a gente fosse estopado só por um único pontinho, né? Então tá beleza, tá programado. Se o preço de fato fizer uma retraçãozinha de Fibonacci ali dentro da linha verde, ignora essa azul que ela não tá correta, tá? Dentro da linha verde, né? Olha só, eu já tava pensando em trabalhar com a linha azul, só que essa linha azul tem que descartar, né? Se ela tivesse aqui, de fato, a gente poderia até mesmo pensar em trabalhar com ela, mas agora que eu me dei conta disso. Vou traçar o Fibonacci aqui para vocês verem a sincronia da linha verde. Vamos ver se tem muita sincronia ou pouca sincronia. Então, Fibonacci, vamos lá. Ó, nível de 23,6, a linha verde está um pouco mais acima, tá? Então, seria mais comum o preço descer até 23,6. Se de fato o preço descer aqui, a gente tem grandes chances de ser estopado. Se ele tocar na linha 23,6 e voltar a subir, a gente tenta abrir um stop loss na linha vermelha. Se ele tocar na linha vermelha e voltar a subir, melhor ainda, tá? A gente tenta operar com stop loss na linha vermelha. Vamos ver o que vai acontecer. Então, diário do ouro. Vamos ver agora o semanal.
semanal e o mensal. A gente já viu, né? Essa possibilidade aí de operar com a linha verde, mas ela já foi violinada e eu não tô confiante nisso, tá, galera? Não tô confiante nessa possibilidade de queda aí, de continuação desse grande movimento de queda, né? Por quê? Porque se a gente traçar o Fibonacci, né, do impulso para baixo, de uma retração aqui, praticamente é uma retração bem pequena em relação a todo esse impulso de queda, né? Eu acho que o preço tem tudo para ficar sanfonando essa linha verde, a gente ficar só acumulando prejuízo, né? A gente não está em condições mais de ficar acumulando prejuízo, né? A gente está no limite mesmo, né? Atingimos nível 1 de rebaixamento, agora ou nunca, que a gente tem que controlar cada vez mais a nossa perda de capital para poder ter chances de ter munição e de encarar um bom do movimento aí, igual vocês viram, né? Quando a gente entra no movimento bom, no mercado bom de tendências, é uma semana para a gente recuperar o que a gente perdeu aí nesses 3 primeiros meses, né, praticamente. Então, finalizando no BTC, quase nunca chego na NZD, né? Tô com a garganta destruída. Então, vamos começar pelo mensal, o BTC. Big impulso, né, do BTC. Bom, essa linha verde tem alguma sincronia com Fibonacci, então o preço deveria descer bastante aqui pelo mensal ainda, né? Não tem o que fazer por ali. Aqui no semanal a gente viu que o preço já deu uma reagida pela linha verde. Eu vi que o robô do Paulo já fez uma operação aqui da aproximação pela linha verde, né? Passou um pouquinho de calor porque o preço voltou novamente, afundou um pouco mais e eu ainda tô de fora, isso acontece. Não tenho muito o que fazer. Agora, no último instante da semana, olha só, galera, presta atenção. No último instante da semana, será que tem chances ainda dessa vela de semanal dar uma boa oportunidade no último instante da semana, né? Será que ele vai afundar e voltar a subir no último instante da semana? Né, pessoal? Então, se ele tocar de fato e voltar a subir, até posso tentar, mas eu não vou insistir, tá? E o gráfico diário? Vamos lá, o gráfico diário, eu levei alguns stop loss, eu tinha uma ordem encaixada aqui pela linha vermelha, sobrevivi ao gap, o preço até tentou se comportar, mas ele foi perdendo força compradora, o volume não ganhou nada, os vendedores começaram a querer entrar um pouco aqui de baixo, agora que eles estão ficando um pouco tímidos de novo, mas o preço de fato ele dá uma retraída boa, certo? Vou encarar, né, essa puxadinha de queda aqui como um micro pivô, um pivôzinho de queda, né? Vamos lá, tá? Pelo padrão já dá pra ver, né? Então vamos traçar aqui um micro pivôzinho de queda. A linha verde, galera, ó, vamos imaginar, ele impulsionou até aqui, agora ele está retraindo até a linha verde. A linha de compensação, a linha verde, né, linha branca aqui, passando um pouquinho por cima da linha verde, está bem próxima, a gente consegue trabalhar com um nível de 50%, como se fosse, né, perfeitamente stop loss. Então, se o preço ele afundar bem na linha verde, de preferência quase tocar, eu senti que ele reagiu, né, que ele mordeu a isca aqui na linha verde, eu tento operar a favor do dólar. Olha só esse dólar danado se destacando, né? Imaginando que aqui é um topo 1, 2, 3, alguma espécie de figura, né? Nunca sei o nome, não sou bom disso, né? Então ele tocou ali, voltou a descer e a gente tem chance de entrar talvez num big movimento de queda do BTC e recuperar nosso prejuízo. Porém vai ser bem difícil, né? A gente tá vendo todo o volume em queda, tem volume em queda, então ele pode continuar, sei lá, fazendo outro tipo de padrão, né? Zigue-zague aqui e não fazer movimento de queda coisa nenhuma, né? Só que em função do mensal, né? Olha só, tem tudo para ele chegar aqui na linha verde e depois voltar a subir, né? Mesmo após chegar na linha verde. Cara, coisa doida. BTC é coisa doida. Finalizamos nossa análise aqui, graças a Deus, né? Eu sempre tenho a intenção de fazer o vídeo em 10 minutos, mas sai 20 minutos, infelizmente, né? E vou mandar aí o vídeo para vocês, espero que vocês gostem, que vocês adquiram, né, cada vez mais experiência, cada vez mais da visão de que não precisa ter medo de perder, tá, galera? Não tenham medo, tá? Perder não é nada, perder é experiência, é aprendizado, né? A gente vai ficar vivo no final das contas, independente. Nosso objetivo é ter 30% de média anual. Eu percebo nos livros, no Trend Following, que a galera costuma ter média aí de 10, 20, né? Alguns bons traders, de fato, conseguem, mesmo com o Trend Following, ter uma média de 30% ao ano aí a longo prazo. É o nosso objetivo aqui também na academia, né? Obviamente. Mas se a gente tiver uma média de 10%, de 15%, né? Tá perfeito a longo prazo. O importante é nunca ultrapassar esse limite de 30% a cada novo ano de administração. 30% é muito calor, tá? De acordo com a média dos maiores traders do mundo, né, se a média dos maiores traders do mundo eles têm 30% de média anual, se você passou de 30% de rebaixamento, você tem expectativa de trabalhar mais um ano só para voltar para o 0 a 0 por conta da média anual. Então não vale a pena trabalhar. Se você rebaixou 30%, não vale a pena. Se você é um trader, né, que operou com a sorte,
teve aí, né, uma média de 30% anual em 10 anos. Você performou 1000%. E lá no último ano seu de administração você perdeu 60% de tudo, significa que sua média caiu, não é mais 30%, sua média caiu pra caramba, sua média de repente voltou a ser, sei lá, 10%, porque você está encerrando um período de 10 anos com 50% de perda, né, de tudo que você tinha, né, então sua média caiu, né, então não tem como, se você não controla a performance, você não é um bom trader, tá? Nosso objetivo na academia é aprender, né, o mais fino possível da administração de riscos, né, do controle de performance de capital. É isso que importa para nós, tá bom, galera? Então, bons estudos e fica ligado aí que amanhã tem um vídeo muito legal, tá? Um vídeo para compensar, né, toda a falta de estudos aí, né, que a gente não conseguiu ter com os treinamentos remotos e tudo mais, né? Então, tchau, galera. Bom